Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Ele é bom quando tudo está bem. Ele é bom quando tudo está mal. Ele é bom quando dá. Ele é bom quando tira. Ele é bom em todo tempo. Amém? Aleluia. Quando a palavra do Senhor declara que o Senhor é bom em todo tempo, não está dizendo que Ele é o Papai Noel, que mima a gente o tempo todo e dá presentinho pra gente o tempo todo e passa a mão na nossa cabeça o tempo todo. Não. Porque nem sempre dar boas coisas significa estar sendo bom. Às vezes as boas coisas nos afastam do caminho. Às vezes as boas coisas nos levam à morte. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece bom, mas seu fim é de morte. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor é bom em todo tempo, está dizendo que Ele é bom quando está tudo bem. Ele é bom quando as coisas estão mal. Ele é bom quando dá. E principalmente, Ele é bom quando tira. Aleluia. Jó entendeu isso. Jó entendeu isso, e o livro de Jó está na Bíblia só para poder confundir a nossa sabedoria e nos mostrar que Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Como dizia Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a mulher dele dizia: você é louco, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele dizia: você que é louca, mulher. Toda a nossa vida nós recebemos o bem da parte do Senhor, agora nós não vamos receber o mal? Jó era o cara, né? Fala a verdade. Sabe qual que é a loucura do livro de Jó? Eu não sei quantos já leram o livro de Jó inteiro. Isso é uma boa pergunta. Eu te aconselharia a ler o livro de Jó inteiro, de preferência numa pegada só. Você não perdeu o contexto, não perdeu o fio da meada. Amém? Mas sabe qual que é a loucura do livro de Jó? É que o livro de Jó, ele é praticamente todo a história de como os amigos de Jó tentavam convencer Jó de que as coisas estavam mal na vida dele porque ele estava em pecado. E sabe qual que é a loucura maior do livro de Jó? É que até hoje a teologia continua procurando pecado em Jó. Eu não sei quantas pregações você já ouviu, eu já ouvi muitas pregações que dizem que Jó sofreu o que sofreu por culpa dele. Só que o próprio Deus dizia a respeito de Jó: procura um homem na terra que seja justo e íntegro como ele, vocês não vão encontrar. Não. Jó está na Bíblia pelo mesmo motivo que eu e você estamos nessa terra, para servirmos de testemunho de quem Deus é. E se Deus achou Jó um homem digno o suficiente para perder tudo, eu sei de crente que perde um pouquinho e já desvia, meu irmão. Eu sei de crente que nem perde, só deixa de ganhar e já desvia. Se Deus achou Jó justo e íntegro o bastante para tirar tudo dele, é porque Deus queria usar aquele homem como um testemunho, como não há nenhum outro nas Escrituras, de que Deus é bom em todo tempo, e que o homem é indesculpável diante de Deus. Sabe qual que é a crise dos dias de hoje? Você pode se aceitar, querido. A crise do mundo ocidental, a crise da era chamada era pós-cristã. O mundo não tem dúvida de se Deus existe. Os ateus não duvidam da existência de Deus. Porque se eles duvidassem da existência de Deus, nem ateus eles seriam. Porque se não existe, para que contrariar? Se não existe, para que provar que não existe? Você não precisa provar que algo não existe. Se não existe, não existe. A própria existência do ateísmo é uma prova de que Deus existe. E o ateísmo só existe no nosso mundo ocidental pós-cristão. No restante do mundo, todo mundo crê e tem convicção da existência de Deus ou deuses. Desde que o mundo é mundo, o homem tem convicção da existência de Deus ou deuses. O ateísmo é um fruto ruim do cristianismo. E sabe o que é o ateísmo? Não é a pessoa duvidando se Deus existe, é a pessoa duvidando se Deus é bom.
Quando uma pessoa vai falar para você querer provar que Deus não existe, o que ela faz? Qual a primeira pergunta que ela faz? E ela se acha cheia do argumento. Se Deus existe, por que acontece desgraça no mundo? Aí, quando uma pessoa perguntar isso para você, você responde para ela assim: você quer saber se Deus existe ou se Ele é bom? Deus é bom em todo o tempo. E esse era o grande cântico de Israel: Deus é bom em todo o tempo. O Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua fidelidade e a sua bondade duram para sempre. Essa é a nossa fé, que Deus, o eterno Deus, nosso Pai, é bom. Se você perder isso, você já está desviado. Se você nunca entendeu isso, você nunca nem se converteu. Você ainda não conhece Ele. Se você conhece Ele, você sabe que Ele é bom, independente de circunstância. Amém? Pegou essa aí? Glória a Deus. Vamos para frente então. Eu estou muito feliz. Normalmente eu estou feliz. Deus me deu alegria. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele foi ungido com óleo de alegria mais que todos os seus companheiros. Então eu acredito que Ele é mais alegre, bem mais alegre do que eu. Então tá bom. Mas hoje eu estou especialmente feliz. Por quê? Porque desde quando eu cheguei nessa casa hoje à noite, tudo que tem sido cantado e falado tem a ver com o que eu ouvi de Deus durante o dia. Sério. A palavra que eu recebi para compartilhar aos irmãos, de graça recebi, de graça quero compartilhar, é sobre o evangelho eterno, é sobre o senhorio de Deus na terra, é sobre o evangelho do reino do nosso Senhor e Salvador, primeiramente Senhor, em segundo lugar Salvador, o Messias. E eu falei, isso parece pregação de Natal. Aí chega, os meninos abrem o louvor com um menino nasceu. Eu falei, ih rapaz, é culto de Natal mesmo hoje, olha só que coisa linda. E eu vim de lá até aqui cantando no meu espírito: celebrai com júbilo ao Senhor. Lembra dessa? Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, se apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória. Tinha até coreografia, antigamente tudo tinha coreografia, lembra? Glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Lembrei dos meus tempos de Batista agora, oh meu Deus, coisa linda. Aí eu venho cantando, celebrar e com júbilo ao Senhor no meu espírito. Chega aqui, pastor Horácio, abre a Bíblia, abre a sua Bíblia no Salmo 100, como é que é? Eu estou muito confiante de que Deus quer falar com a gente essa noite, amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro. E se você me permitir nessa noite, eu gostaria de te reapresentar o Evangelho. Amém? É aquilo que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida. Quem me conhece sabe, eu sou criado num lar evangélico, batista, de terceira geração, criado no caminho do Senhor. Conheço o Evangelho desde a minha infância. E eu fui criado e doutrinado no chamado Evangelho da Salvação. E nos últimos anos, já há alguns anos, o Senhor tem falado muito à terra e a essa geração, falando de nós, igreja brasileira, sobre o Evangelho do Reino de Deus, para que a gente entenda o Evangelho completo, o Evangelho integral, que não se trata apenas de salvar a sua alma, não se trata apenas de céu e inferno, como nós aprendemos com os nossos pais, e glória a Deus por isso estamos aqui, amém?
Nós não jogamos fora o que recebemos. Mas que a verdade ela é muito mais ampla. E o mundo de hoje, o século 21, precisa ouvir o evangelho do reino. Eu tenho convicção que o único evangelho que vai colar nessa geração é o evangelho do reino de Deus. E então eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre esse evangelho e reapresentar. Se você nunca ouviu-lo, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo pela primeira vez essa noite. E pelo poder do Espírito Santo, se render e se sujeitar a Ele. Se você já o ouviu, você vai ter a oportunidade de relembrá-lo e ouvi-lo de novo, de uma forma pura e simples, franca e direta. Se você não sabe nem do que eu estou falando, vamos caminhar, continua aí, vai acompanhando até o final, amém? Que o Espírito Santo, do nosso Deus, que está nessa casa, nos ensina todas as coisas, e Ele nos guia a toda a verdade, amém? Ele tem guiado essa reunião até aqui, Ele vai continuar guiando essa reunião até o final, aleluia. Pedro, no final da sua carreira, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, no final da sua carreira se sentiu muito, na verdade não só ele, como todos os apóstolos, se sentiram numa obrigação de escrever a respeito do que tinham ouvido e visto ao longo de toda a sua vida. Antes eles não tinham escrito nada, eles começaram a escrever no final da sua vida. Por quê? Porque eles tinham uma esperança e uma tão grande de que o Senhor já estava voltando naquele momento, que eles não julgavam necessário. Quando eles perceberam que eles estavam morrendo, que os apóstolos, aqueles que tinham visto o Senhor, que é um fato histórico, estavam morrendo, e que isso corria o risco de virar lenda, eles começaram a ter necessidade de escrever. Nós temos visto algumas coisas semelhantes acontecendo no dia de hoje. Nunca em toda a história tantos judeus têm escrito livros e têm escrito biografias e histórias, principalmente daqueles que padeceram na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque esse ano completou 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. A maior parte dos sobreviventes da guerra já morreram. E pelo mundo ao redor já circula uma teoria de que o Holocausto nunca existiu, que é uma mentira, que não houve aquele extermínio de judeus na Europa. E sabe qual que é o problema? As únicas testemunhas daquilo estão morrendo. Então eles estão começando a sentir necessidade de escrever e documentar, para que as outras gerações acreditem no que eles viram e viveram. Acabei de dizer o porquê que nós temos Novo Testamento. Porque a Bíblia que Jesus tinha e que os apóstolos tinham é o que a gente chama de Velho Testamento. Ela é o suficiente. Toda a palavra de Deus está nela. Jesus viveu sua vida baseado nela, os apóstolos viveram sua vida, a igreja nasceu baseada nela. Porém, aqueles homens e mulheres viveram Jesus, ele conhecia o Pai, então ele pôde falar de quem ele conhecia, então ele pôde explicar a um povo incrédulo e de difícil entendimento o que é que o Pai quis dizer no livro dele. E os apóstolos, os testemunhos, os discípulos, eram aqueles que testemunharam, que viveram com o Senhor, então eles aprenderam, eles viram na prática o que é que o Senhor queria dizer. Acontece que os anos se passaram e eles começaram a morrer, então eles começaram a sentir a necessidade de escrever, para que as pessoas ainda acreditassem naqueles fatos. Como até hoje, quase 2000 anos depois, muitas pessoas acreditam que isso é tudo lenda. Só que felizmente nós ainda temos o Espírito Santo entre nós. E Ele é a prova real de que tudo que está escrito é verdade. Quem recebe o Espírito Santo tem convicção. Quem não recebe, não acredita em nada. É assim que funciona. Amém? Porque Ele dá vida ao que está escrito. E Ele mostra que está escrito é verdade. Porque nós não estávamos lá para ver. Não tem vídeo no YouTube de Jesus ensinando no Monte das Oliveiras. Você procurar nos cartórios de Israel, não tem lá o registro do nascimento dele em Belém. Porque ele nasceu antes disso tudo.
E o Senhor nunca se preocupou com isso, por quê? Porque o Senhor não queria que a nossa fé se firmasse numa religião, nem mesmo num livro. Ele queria que se firmasse em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Porque você pode ler esse livro de capa a capa e não conhecer a Deus. Muitas pessoas conhecem a Bíblia de Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Então, o Senhor, Ele quer se revelar. E para isso, Ele fez discípulos. E mandou esses discípulos fazerem mais discípulos. E assim estamos aqui hoje. Amém? Glória a Deus. E ele teve uma urgência, Pedro teve uma urgência, essa última carta dele, já velhinho, de falar a respeito do Evangelho. Eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 11, rapidamente, acompanhe aí. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quantos aqui obtiveram confiança, fé, na justiça do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo? Amém? Essa é a nossa fé na justiça. Nós vamos falar mais sobre ela. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, graça, aleluia, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Do que Ele quer nos libertar, nos livrar? Da corrupção, diga da corrupção, e das paixões que há no mundo. Então diga assim, a nossa fé, ou melhor, a nossa confiança, é na justiça de Deus, feita por meio de Jesus, para nos livrar da corrupção e das paixões que há no mundo. E por meio da cruz, do seu Espírito, eu e você recebemos graça, que é poder que se aperfeiçoa na fraqueza, ou melhor, poder que aperfeiçoa a nossa fraqueza, e nos habilita, nos dá condição, como diz esse texto, plena condição de ser coparticipante da vida de Deus. Amém? Ele abriu o caminho e nos deu a condição. Aleluia. E por isso mesmo, então ele fala para nós que recebemos essa condição, já que nós recebemos de graça, nós não precisamos fazer nada para receber essa condição. Então, reunindo toda a nossa diligência, que é pressa, fazer o negócio logo, toda a nossa disposição, associai com a vossa fé, com essa confiança que vocês receberam, virtude, a virtude, o conhecimento, a conhecimento, o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Ou seja, você tem que reunir, com essa graça que você recebeu, você precisa reunir isso, toda a sua disposição, para associar essa confiança que você recebeu, poder, que ela não pode ficar só numa confiança vazia, ela precisa ter poder. Fé sem obras é morta, ou seja, impotente, não tem poder. A esse poder, um conhecimento mais trabalhado, tem que se aprofundar, não pode ficar no nível raso, tem que ficar no nível profundo. À medida que você vai adquirindo mais conhecimento, domínio próprio, né? Porque é sempre bom dar uma baixada na bola, botar a bola no chão, aqui na manha, né? Baixa a bola. O pessoal do conhecimento tem que dar uma associada no domínio próprio, que é bom, bastante bom. E aí, depois disso tudo, perseverança. Não é uma coisa só para hoje, só para amanhã. Não é uma coisa só para durar essa semana, tem que durar o restante da sua vida. E piedade, olha, uma vida de fé. E nessa vida não é feita para você viver sozinho, é para viver em fraternidade, é para viver entre nós. Amém?
entre igreja, uma irmandade, por isso que a gente se chama de irmão. Não é gíria gospel, não, é uma realidade espiritual. Amém? E com essa fraternidade, amor, por favor, amor, que é o vínculo da perfeição, é o que faz com que a gente não se separe. É o que faz com que a gente não se separe. Aleluia. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso, vou repetir, Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Vamos para frente. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, e esquecido da purificação de seus pecados no passado. Não podemos esquecer que Ele nos purificou de nossos pecados, precisamos seguir a carreira, amém? Não podemos voltar atrás. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, ou seja, aumenta a disposição cada vez mais, para confirmar a vossa vocação e eleição. Vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida. O que vai ser amplamente suprida? A entrada no reino eterno de nosso, mais uma vez, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe uma vocação e uma eleição. Aleluia, glória a Deus por isso. O Senhor, Ele trabalha ao longo da terra, ao longo da história da terra, vocacionando, chamando e elegendo pessoas para viverem o seu reino. Ele está o tempo todo chamando e escolhendo, chamando e escolhendo, chamando e escolhendo pessoas para entrar no seu reino. Amém? Nós ouvimos essa voz, nós ouvimos esse chamado ainda ecoa até hoje. E Ele nos elegeu nele, glória a Deus por isso, para que nós venhamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu disse que eu quero falar sobre o senhorio na terra e as boas novas do reino, o que eu quero anunciar é a respeito de como o Senhor garantiu, como a graça de Deus foi derramada sobre nós, foi derramada sobre o mundo para vocacionar, para chamar e eleger pessoas para entrarem no seu reino. Como o Senhor fez essa obra maravilhosa, como Ele nos purificou dos pecados e nos deu condição para poder entrar no reino. Primeiro, o Evangelho, a boa notícia é a boa notícia do reino de Deus, que Deus criou este mundo para reinar sobre ele, e que o Senhor não desistiu deste mundo. Ele não desistiu, pelo contrário, Ele amou esse mundo, Ele amou esse mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não venha a perecer. Ele veio para destruir as obras das trevas, e nos trazer de volta, para nos libertar. Aleluia. Então primeiro nós queremos lembrar a respeito do que vem a ser Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre falo para as pessoas, muitas pessoas não entendem, algumas pessoas não entendem por que nós usamos um livro, uma boa parte desse livro, um livro escrito por judeus, né? Por que nós usamos um livro de Israel? Por que nós não somos cristãos? Então por que a gente usa um livro de judeus? Outros, por sua vez, já nem têm esse entendimento. Eles acham que realmente a Bíblia foi escrita por cristãos e para cristãos. E com algum fundamento de estudiosos do passado, eles transformam tudo que foi escrito para Israel como se tivesse sido escrito para a igreja, e assim simplesmente excluímos a existência de Israel, igual os muçulmanos querem fazer até hoje. Destruir Israel e fingir que Israel não existe. Então existem dois extremos, uns não entendem o porquê, os outros nem sequer sabem que existe um porquê.
Por que isso? Eu costumo dizer que muitas pessoas acham que Jesus, ele é brasileiro, Deus é brasileiro, Jesus nasceu em Belém do Pará, né? É paraense. O nome dele é Jesus, se você olhar na certidão de nascimento, está lá Jesus, e o sobrenome dele é Cristo. Sério, eu pensava isso, eu fui criado lá evangélico, eu achava que o nome dele era Jesus Cristo. Qual que é o nome dele? Jesus Cristo. Então o nome é Jesus, o sobrenome é Cristo. Tem Jackson de Aquino, Rafael Lopes, Jesus Cristo, entendeu? Só que não. Primeiro, o nome dele não é Jesus. Segundo, o sobrenome dele não é Cristo. E ele não nasceu em Belém do Pará, ele não é brasileiro, nem é ocidental. A Bíblia foi escrita em hebraico, é um livro judaico de Israel, e realmente a gente usa por uma razão, e nós já vamos chegar nela. Há um tempo atrás a gente começou a ensinar para os jovens a respeito, vamos estudar a Torá? Vamos estudar a Torá. Aí chocou algumas pessoas, as pessoas falaram assim, meu Deus, mas Torá não é o livro dos judeus? Mais ou menos isso. Aí já começou a gente circular, o Mevan está judaizando. Primeiro, não tem como você judaizar mais a Bíblia, ela é judaica, não tem como. É como você abrasileirar um brasileiro, não tem como. Ela veio de lá, aceite você ou não. Nós que fomos enxertados nessa árvore. Ele veio de lá. Sim, ele nasceu nessa terra. E o nome dele é Yeshua. Nós falamos Jesus porque é uma tradução para português. Entendeu? É uma tradução. E eu comecei a falar, o que é Torá, gente? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Antigo Testamento que a gente usa, e algumas pessoas não sabem porque, e há muita confusão até a respeito desse texto, porque como eu falei, ou uns simplesmente ignoram porque não faz sentido, tem gente que realmente acha que Deus era mau no Antigo Testamento, aí veio Jesus, ele aceitou Jesus, ficou bonzinho, agora ele prega o amor. Tem gente que realmente pensa isso, que existe um Deus chamado Jeová e o outro chamado Jesus. E é uma confusão, por quê? Porque aquilo que estava tão claramente escrito, nos foi confundido com uma série de doutrinas. Era uma coisa muito simples, gente. É muito simples. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o título dele. A palavra Cristo vem do hebraico Mashiach. Ela é uma palavra grega, né? Eles traduziram, primeiro traduziu do hebraico para o grego, depois do grego para o latim, do latim chegou em várias outras línguas, como o português. João Ferreira de Almeida fez esse trabalho para nós. Não é assim? Mas Cristo é Mashiach. O que significa Mashiach? Ungido. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque ungido era um título real. Ungido é um título real. Então você começa a entender que Jesus Cristo não se trata de um nome de algum tem o fundador, tem o Buda, tem o Maomé e tem o Jesus Cristo. Não é um fundador de uma religião, ele não fundou uma religião, ele veio inaugurar um reino e anunciar esse reino. Por quê? Porque ele é o Cristo, ou o ungido, ele é o rei que o Senhor prometeu. O rei que o Deus criador dos céus e da terra, que fala lá na Torá, disse que um dia havia este mundo. E esse rei, ele é Senhor. Quando nós falamos de reino, nós falamos de um domínio, de um governo. Então, qual é a boa notícia do reino? A boa notícia do reino é que o rei chegou. O tão esperado rei veio. E ele veio tomar o que é seu. Como Senhor, ele veio tomar o que é seu. Então aí nasce toda a confusão, quando a religião começou a ensinar as pessoas que elas precisavam aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal,
para se livrar do inferno e ir para o céu, a notícia ficou corrompida, ficou turvada, porque não é essa a notícia. A notícia é que o Senhor desde o princípio tem anunciado que haveria um rei, que nasceria de mulher, e esse rei esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, ele ia tomar o governo da terra de volta para ele. Cabeça fala de governo, a serpente é aquela que governa esse mundo, principado desse mundo, príncipe deste mundo. E essa profecia que foi liberada lá no Éden, poderia abrir para ler, mas nós vamos poupar algum tempo aqui, amém? Eu creio que quase todo mundo do planeta conhece a história do Éden, amém? A história do Éden é uma história muito simples. O Senhor criou os céus e a terra, então Ele plantou um jardim no meio da terra. Desse jardim nascia um rio, e esse rio se dividia em 4 braços, ou seja, que era para o cultivo de toda a terra. O plano dele era o que é? Eu criei a terra está virgem, mas eu plantei um jardim, um lugar perfeito, no meio dessa terra, um paraíso no meio dessa terra, e desse lugar vai brotar um rio, e esse rio vai se dividir em 4 braços, e para o norte, sul, leste e oeste, e ele colocou o homem, que ele já tinha feito nesse jardim, para cultivar esse jardim, ou seja, para poder expandir essa cultura sobre os 4 cantos da terra. É isso? Assim como todas as civilizações nasceram à margem de rios, por quê? Foi nas margens de rios onde elas cresceram e elas se cultivaram. Se você ver se você observar os rios que a Bíblia fala que nasciam daquele rio que tinha no jardim, que não está mais na terra, você vai ver 3 nomes que a gente já não chama o rio pelo mesmo nome, mas você vai ver um que ainda tem o mesmo nome, o nome dele é Eufrates. E quem conhece um pouco de história de civilizações sabe que todas as civilizações do mundo, as grandes civilizações do mundo, vieram de um lugarzinho chamado Crescente Fértil, que era o banhado de 2 rios, Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, e de lá nasceram as grandes civilizações, exatamente como o Senhor disse que seria, só que com um detalhe: as nações que nasceram dali eram nações que já não estavam debaixo do governo de Deus. Então veio o governo do homem que nasceu dali, Babel, Babilônia, que tão falado da Babilônia, é isso aí, é o governo do homem, o homem rebelde com Deus. Então voltando para o jardim, o que mais havia no jardim? No meio do jardim havia uma árvore, a árvore da vida. Comer da árvore da vida significava o quê? Que você se sujeitava ao governo de Deus, porque no princípio o Senhor criou os céus e a terra, e Ele colocou o homem na terra debaixo do seu governo, a terra debaixo do governo dos céus, e estava tudo em ordem na terra, não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha isso, não tinha aquilo outro, todas essas coisas que hoje as pessoas usam para poder afirmar que não há Deus, não havia naquele lugar. No início não era assim. Mas acontece que o homem tinha uma opção, porque o amor ele dá a escolha, o amor não impõe. Deus criou o homem, Ele criou o homem sabendo que o homem deveria ser governado de dentro para fora. Ou seja, aquilo que tiver o seu coração te governa, é simples. O que é que tem o seu coração? Isso te governa. Então o Senhor não poderia se impor, ainda que Ele tem todo o poder para fazer isso, não interessa a Ele fazer isso, Ele quer você por dentro, Ele quer o teu coração, Ele quer o teu amor, Ele quer que você goste dEle, ame Ele, prefira Ele, que você se sujeite a Ele. Se não é assim, Ele não quer. Não é por imposição, é por amor. Então esse homem que Ele criou, essa matriz de toda a humanidade, que Ele criou e colocou no jardim, Ele deu oportunidade para que escolhesse. Por um lado você pode se alimentar, viver nesse lugar, cultivar essa terra, expandir esse jardim pelos 4 cantos da terra, crescer, multiplicar, ter filhos e encher, criar povos, culturas, nações, criar economias, criar governos, criar reinos, criar arte, criar tudo o que Deus quer que você crie. Toda essa criatividade que você, um ser humano criado, a imagem e semelhança de um Deus criador, tem.
tudo isso poderia expandir desse lugar perfeito chamado Jardim do Éden, ou de delícias, o lugar onde Deus tinha prazer. Só que o homem não estava solto na terra, não. Deus criou um homem com um relacionamento. Ele criou o homem para ser seu filho. Então no final de cada dia ele vinha para ter comunhão com o homem, e ali ensinar o homem como ele deveria caminhar, e ouvir do homem o que ele tinha feito ao longo do dia. Era uma prestação de contas básica. Porque de Deus, do Senhor é a terra. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Mas o Salmo 115 diz que os céus ele guardou, ele reservou para si, é exclusividade dele. E a terra ele deu como atribuição aos homens. Ou seja, ele pegou: meus filhos vão viver na terra, e eu vou ouvir, eu vou manter essa comunhão. Céu e terra vão ficar próximos um do outro, e eu vou vir todo dia para poder conversar e ter comunhão com ele, enquanto ele expande o meu reino pela terra. Ou seja, Deus é o rei, a soberania maior. Os seus filhos, o ser humano, ele é um regente, um encarregado, só que com toda a autoridade, o mordomo que tem a chave da casa. Um cargo de confiança Deus deu para o homem. E essa confiança, ele tinha que tomar uma decisão crucial: se ele iria viver a sua vida inteira se alimentando de todas as árvores que estavam ali no jardim, cultivando a terra, dando nome aos animais, crescendo e multiplicando-se, mas alimentando-se da árvore da vida, ou seja, se sujeitando à vida que vem dele, sem querer saber de reinar por conta própria, sem independência, ou se ele escolhia uma outra árvore, uma que o nome dela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era uma árvore com poderes espirituais, não, gente. O fruto não tinha poder nenhum. O que tinha poder era a decisão de comer dele. E essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se eles decidissem comer daquela árvore, ele estava dizendo: eu não estou satisfeito com o meu pai, eu não estou satisfeito com o governo dele, eu não estou satisfeito com a vida que ele planejou para mim, eu quero ter a minha independência. Então o que aconteceu no momento em que o homem se alimentou daquele fruto, é que ele declarou independência e morte. Porque ele morreu naquele instante, porque ele se desconectou da sua fonte de vida. E a partir dali, maldita é a terra por causa dele. Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. Deus é pai e não amaldiçoou seu filho. Ele falou: ora, por sua causa agora, por causa do que você fez, a terra vai ser maldita. E agora, a tua vocação está em risco. Porque você foi criado para a minha glória. Cada um de nós foi planejado por Deus. Ninguém caiu aqui de paraquedas, ainda que alguém possa, teu pai, tua mãe possa dizer isso. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Cada um de nós foi planejado por Deus. E temos uma vocação, uma função no seu reino. Mas por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da independência, a vocação do homem foi prejudicada. Então ele falou: agora, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem gente que acha que o trabalho é maldição. O trabalho não é maldição. Já havia trabalho no Éden. Deus sempre trabalhou e vai ter trabalho pela eternidade inteira. Eternidade inteira não existe, né? Eternidade é eternidade. Né? Ou seja, vai ser trabalho para sempre. Nunca vai parar o trabalho. Porque o trabalho enobrece, o trabalho nos define, o trabalho nos forma. O problema é o seguinte: que o trabalho deveria ser uma expressão da nossa vocação, e a partir da rebelião e da independência, o trabalho passou a ser para a sobrevivência. E a partir daquele momento, uma crise vocacional se instalou na humanidade, já se manifestada já em Caim e Abel. Um que ainda vivia debaixo da maldição, e um outro que falou: eu não me sujeito a isso, eu quero ver o que os céus estão falando. E ele foi o primeiro na Bíblia chamado de profeta. Eu quero ouvir o céu, eu quero me submeter a ele. E ele nem abriu a boca para falar nada, e é chamado de profeta.
Porque ele não se sujeitou à maldição. Então foi isso que aconteceu. E sabe o que mais? Tem gente, eu já conheço crente que tem tanta raiva de Eva e de Adão, que já falou assim, ó, se eles estiverem na eternidade, se eu encontrar com eles, eu vou dar um soco na cara deles. Eu não acho justo que eles sejam salvos, eu não acho. Porque tudo isso aqui é por causa deles. Não, não é. Tudo isso é por causa de nós, porque nós estávamos neles. Sabe qual é o maior pecado de Adão e Eva? E o maior pecado de todo homem? Não é ter escolhido comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É ter escolhido manter esse fruto na sua dieta diária. Todos os dias, a humanidade escolhe reinar. E não se sujeitar ao reino de Deus. Mas Deus é bom em todo tempo, Ele ainda procura estender o seu reino sobre toda a terra, e naquele momento em que a humanidade caiu, estava fadada, destinada a morrer, porque fora de Deus não há vida para o ser humano. Você está vivo? Você esteve vivo mesmo não caminhando nos caminhos de Deus? É porque o Senhor é bom para todos, e tem compaixão de todos que criou. Ele faz com que a chuva caia sobre bons e sobre maus, que o sol brilhe sobre bons e sobre maus. Ele é bom e misericordioso, caso contrário já estava todo mundo morto. Essas misericórdias dele se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Sua misericórdia não tem fim. Aleluia. Mas no momento em que o homem se rebelou e foi destinado à morte, o Senhor liberou uma profecia, e Ele falou para a serpente, né? Aquela que tomou, que enganou e seduziu o homem, diabo, Satanás, príncipe deste mundo, falou para assim, olha, da semente da mulher, ele já colocou um enigma, né? Era um enigma, né? Porque mulher não carrega semente, quem carrega semente é um homem. Ele já jogou um enigma ali. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o pai de todos os mitos. Todas as religiões, todos os mitos, todas as mitologias têm uma história parecida com essa. E tem gente que acha que a Bíblia é uma falsificação por causa disso. Não, pelo contrário. Os mitos só fortalecem a Bíblia. Porque no princípio o Senhor falou isso. E a partir dali todos os povos da terra começaram a esperar um libertador. Todos os povos, todas as culturas da terra começaram a esperar um libertador, um rei, um ungido. Amém? Estamos juntos? E como que começa essa boa notícia? Abra sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus capítulo 1. Aleluia. Mateus 1. O Senhor, Ele prepara uma cultura. E agora nós vamos explicar um pouquinho de qual é a relação entre nós e Israel. Por que a gente usa um livro judaico, o Tanakh, que a gente chama de Novo Velho Testamento, que é uma junção de 3 siglas, Torá, Nevim, Ketuvim, ou seja, a instrução de Deus, os profetas e os escritos. De Gênesis a Malaquias é o que você tem na mão. E depois, o que nós temos depois disso é exatamente os evangelhos, que é a vida e a obra do Senhor, do Messias prometido no Tanakh, no Velho Testamento. Os atos dele por meio da sua igreja. Aí entramos nós nessa história. As epístolas escritas pelos seus apóstolos, pelas suas testemunhas, ou a doutrina, os ensinamentos dele.
e a revelação final do destino da terra, da conclusão da história que a gente chama de Apocalipse. Tudo fundamentado em cima desse livro hebraico, desse livro judaico, que fala de Israel quase do início ao fim, que foi escrito pelos profetas que vieram antes, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que falam a respeito de um Deus de Israel, de profetas daquela nação. Por que tudo isso? Porque o Senhor tinha um plano para reinar sobre a terra. Ele tem. A boa notícia do Evangelho, a boa notícia do reino, Evangelho é boa notícia. A boa notícia do reino começou no jardim, quando o Senhor falou para a mulher, da semente da mulher, eu vou colocar uma semente na mulher, vai nascer um libertador, alguém que vai tirar a humanidade debaixo da influência do príncipe deste mundo, de se libertar, tirar de debaixo da influência. No momento que o homem caiu, ele entregou a influência desse mundo, a influência que ele tinha nesse mundo, ele entregou nas mãos da serpente, que tem aumentado a sua influência de uma maneira tão grande, que o livro da Revelação chama ele de dragão, antiga serpente, que se tornou um dragão, de tão alimentada que foi pela humanidade, de tanto poder que ela recebeu do homem, para governar sobre a terra. E ele diz que a boa notícia do reino começou quando o Senhor falou, vai vir um que vai reinar, ele vai pisar a cabeça da serpente, gente, significa que ele vai reinar, e ele vai libertar o povo, vai tirar o povo debaixo da influência do diabo, e vai colocar a terra de volta debaixo da influência dos céus, e serão novos céus e nova terra. Aleluia. Então, ele fala em Mateus 1, ele começa a falar de uma genealogia, do Messias, Yeshua, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o homem que ouviu a voz de Deus, lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, na Babilônia, lá no Iraque, num tempo em que todo mundo tinha cedido ao paganismo. O que é o paganismo? É o vilarejismo, são crenças populares. Por quê? Porque, como eu falei, a verdade que há um Deus Criador, ela é inegável, a criação manifesta isso. E a profecia de que haveria um libertador, que nasceria um homem que iria libertar o mundo, é desde o Éden. Mas se você conhece as escrituras, você vai ver que em Babel aconteceu uma confusão de línguas, os povos se separaram, e ali começou uma confusão de religiões. Os homens começaram a criar mitos e mitologias em cima daquilo que eles ouviam antes de Babel, que eles ouviam de Adão, que eles ouviam de Shem, que eles ouviam de Seth, que eles ouviam de Noé, que eles ouviam daqueles primeiros homens, de Enoque, que andava com Deus. Começou a haver uma confusão, e as pessoas começaram a servir muitos deuses, de acordo com como eles viam na natureza, na criação e tudo. E aí, se você estudar um pouquinho sobre culturas e sobre mitologias, você vai ver que é exatamente isso que aconteceu com o mundo. Da Mesopotâmia, da Babilônia, nasceu todas as religiões. Por isso a Babilônia na Bíblia é chamada a mãe das prostituições da terra, porque adorar outros deuses é chamado de prostituição espiritual. E um homem na Babilônia ouviu a Deus, e mesmo sem ter muita noção do que ele estava ouvindo, ele simplesmente ouviu e obedeceu. Diga, ouviu e obedeceu. Essas duas coisas são a chave. A palavrinha hebraica shema significa ouvir e obedecer. Você simplesmente escuta, se abre a essa influência do céu e caminha debaixo da influência do céu, negando a influência do mundo, negando o curso do mundo, mesmo estando na contramão do mundo.
em que todos os principados, todas as potestades, todos os dominadores deste mundo, em trevas, na sua cegueira, guiam uns aos outros, dizendo: o caminho é por aqui, o caminho é por aqui, o caminho é por aqui. Aqueles que conseguem olhar para os céus e ouvir a voz de Deus, eles conseguem enxergar, eles ouvem uma voz atrás da sua vida: o caminho é por aqui, siga. E Abraão ouviu e obedeceu, e por causa disso ele é chamado o pai da fé, o primeiro a crer. E o Senhor escolheu ele. A vocação e eleição. A vocação aconteceu, aquele homem ouviu, o Senhor o escolheu. Amém? Você é vocacionado, você ouve, você obedece, você é escolhido. Amém? E o Senhor escolheu aquele homem para quê? Para gerar uma cultura depois dele. E nessa cultura o Senhor iria colocar as suas palavras, o Senhor iria colocar os seus segredos, o Senhor iria iria colocar a sua semente. Nessa cultura, nessa nação, nessa mulher, chamada Israel, o Senhor iria colocar a sua semente. E dela iria nascer o ungido, o rei de toda a terra, o rei dos reis e senhor dos senhores. E é por isso que nós lemos esse livro, porque o Senhor entregou esses mistérios a este povo, e por causa deste povo nós estamos aqui, porque alguns ouviram e obedeceram, homens como Abraão e homens como Davi. E por isso Yeshua é chamado filho de Abraão e filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Rei de Israel, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Estamos juntos até aqui? Então você vai seguindo toda uma genealogia. Aqui vai passando por toda a história de Israel. Eu vou pular essa parte. De Abraão gerou Isaac, Jacó, Judá e seus irmãos. E aí vem toda a genealogia até chegar em Jesus. Quando chega em Jesus, versículo 18 diz: ora, aí ó, Natal. Ora, o nascimento de Jesus Cristo é assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, estava prometida, noiva de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sou eu que estou colocando a semente na mulher. Essa é a minha semente. Esse é o meu ungido. Esse é o meu Cristo, o meu Messias. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não faz nenhum sentido em português isso, né? Jesus, porque ele salvará. O que uma coisa tem a ver com a outra? É porque aqui ele estava falando na língua do povo de lá, que era: o seu nome será Yeshua, que é dividido em duas palavras. A primeira, o que seria o Iê, é uma referência ao nome de Deus, o nome do Eterno. Yeshua, salvação. Então ele fala assim: ela vai ter um filho, o nome desse filho vai ser que Deus é a salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, o que é salvação? Salvação é libertação. Salvação é tirar debaixo de uma influência. A salvação que foi a nós prometida não é simplesmente o Senhor vai nos salvar do inferno, como se Deus tivesse nos salvado dele mesmo, porque quem vai mandar as pessoas para o lago de fogo é ele. Por isso tem tanta confusão entre o Deus de Israel e Jesus dos crentes. A salvação não é para você poder ser livre do lago de fogo. A salvação é para que você seja liberto de uma influência. É para você ser liberto de um império das trevas, que te escraviza no pecado, que te escraviza na injustiça, que mantém o mundo na maldade, na cegueira. Mantém as pessoas egoístas, fazendo suas próprias vontades, ignorando o próximo, que mantém as pessoas nesse cativeiro, de ódio, de rancor, de vingança, de avareza, de injustiça, de maldade.
É disso que precisamos ser livres. É disso que precisamos ser salvos. Salvos da corrupção. A salvação do reino é a salvação da corrupção. Ele nos libertou e Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que o Senhor fez comigo e com você, que já confiamos na justiça que vem de Deus, e é isso que o Senhor quer fazer com você, a quem Ele chama a confiar nisso. Confiar no quê? Confiar que você estava destinado à morte, porque você saiu debaixo da influência do céu e entrou debaixo da influência das trevas. Você saiu debaixo da influência da luz e entrou debaixo da influência das trevas, cego, vivendo a sua própria vontade. Mas o Senhor já trouxe um libertador, Ele já trouxe um salvador, o seu rei, o seu Senhor, e Ele vai te libertar do império das trevas e te transportar para o reino do seu Filho. Agora aqui está a questão que Israel não entendeu, e a questão que muitos da igreja não entendem, é que não existe salvação sem senhorio. O Senhor, a eleição que nós estamos falando, não é uma eleição onde o Senhor salva quem Ele acha bonitinho. Esse é bonitinho, vou salvar, esse aqui é feio, vou mandar para o inferno. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não, e não se trata de obras. A salvação que o Senhor promete no seu evangelho é a salvação a todos os que o receberem como Senhor, a todos que se sujeitam ao seu senhorio, a todos que o recebem como ungido de Deus. E é aí onde está a questão. O povo de Israel vivia, e eles servem de figura para nós, por isso nós lemos as suas escrituras. Eles viviam debaixo do domínio de Faraó, eles eram escravos no Egito, eles estavam debaixo da influência de um tirano. Então o Senhor envia o seu libertador, que naquela ocasião era Moisés, uma figura de Jesus. E qual é a proposta que Moisés faz àquele povo? A proposta de Deus para aquele povo era libertá-los do Egito para transformá-los no seu reino. Para isso, o Senhor os tiraria com mão forte do Egito, os levaria para o deserto, não para a terra prometida, para o deserto. Ali no deserto ele faria morrer a sua cultura, colocaria no coração deles a sua lei, porque o seu reino é a sua lei, o seu governo, chamaria eles para si, para adorá-lo, para amá-lo sobre todas as coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a força e todo o teu entendimento. E então iria transformar esse povo no seu reino, e aí sim conduzi-los à terra que ele tinha escolhido, de onde o seu reino se espalharia sobre todas as nações. Simples o plano. Porém, onde estava o erro de Israel? O erro de Israel estava aqui. Se você abre a tua Bíblia lá no Salmo, Salmo 95. Salmo 95 ao Salmo 97, nós temos uma canção profética falando sobre o reino de Deus, sobre a rejeição de Israel ao seu governo, sobre a ordem de Deus para que os povos se sujeitem, e sobre a promessa de que Ele vem. De que o Senhor não nos abandonou e Ele vem.
Bom, não vai dar tempo de ler o Salmo todo, você vai meditar sobre ele em casa. Mas você vai ver que no Salmo 95, ele vai falando, dando ordens para que o povo adore ao Senhor e se jubile em sua presença. Tenha ele como seu Deus. E no verso 6 diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras durante 40 anos. Estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, no meu reino eterno. E ele continua: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome, proclamai sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória. Olha só, tributem todos os povos glória a ele. E no verso 13 diz assim: façam tudo isso na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Onde estava o erro de Israel? Esse lugar chamado Massá e Meribá, ele é um símbolo do porquê que o povo de Israel pereceu no deserto, que uma geração inteira morreu ali, e também porquê que o povo de Israel fracassou na sua missão de ser reino e sacerdócio de Deus, e o Senhor estendeu esse convite a pessoas de todos os povos, e o porquê que às vezes nós, como igreja, fracassamos em anunciar esse reino também. Porque muitos entendem que o Senhor nos libertou das trevas, nos libertou do mundo, nos libertou da escravidão do pecado, apenas para nos dar uma vida melhor, para nos dar uma condição melhor, porque Ele ficou com dó, com pena da gente, e falou assim: não, está sofrendo muito, coitadinho, vou libertar esse cara, e vou fazer dele um príncipe. E não é exatamente essa a questão. O plano de Deus é reinar sobre toda a terra. O Senhor, Ele vem para julgar todos os povos. Uma verdade que precisa ser dita, que faz parte do Evangelho do Reino, é que o Senhor vem, e que no final de toda essa história haverá um julgamento. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, que ao homem é dado viver uma só vez, e depois disso vem o juízo. Todos os homens. No Evangelho de João capítulo 5, o Senhor ensina que todos os homens um dia vão ter que comparecer diante dEle. Todos vão ressuscitar para comparecer diante dEle, para ser julgado segundo as suas obras. Guarde isso. E o mundo caminha para um julgamento segundo as suas obras. E o Senhor veio para Israel e deu a lei do Senhor, que é perfeita, restaura a alma, seu testemunho que é fiel e dá sabedoria aos simples. Ensinou o povo, deu a sua Torá, a sua instrução, para que eles aprendessem: caminha desse jeito que é correto, caminha desse jeito que é correto. E o homem transgrediu a lei, mesmo recebendo uma lei da mão do próprio Senhor, ele transgrediu a lei, porque, como diz Paulo aos Romanos, o homem é incapaz de por si mesmo se justificar, ele é incapaz de cumprir a lei, ele é incapaz de fazer o que é certo. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem ouça, não há quem entenda. Mas para isso o Senhor preparou um caminho, uma verdade, para te conduzir a uma vida. E esse caminho foi figurado no deserto. Ele falou assim: gente, existem muitos povos na terra. Em Êxodo 19 ele fala: existem muitos povos na terra e todos eles são meus, mas eu tirei vocês do Egito para transformar vocês num povo especial, que é um povo que vai manifestar, vai proclamar ao mundo as minhas virtudes, vai mostrar ao mundo que eu sou bom, e que vai estender o meu reino a todos os povos. Mas o povo de Israel não entendeu, eles foram incrédulos a essa chamada, e apesar de saírem do Egito, eles não saíram de debaixo da influência do Egito. Então é verdade que Moisés fracassou em libertar Israel, porque ele tirou o povo do território
do Egito, mas não tirou eles debaixo da influência. Eles ainda estavam debaixo da influência do Egito. E aí você vai entender o porquê de Massá e Meribá. Porque Massá e Meribá figuram um lugar onde tanto Israel quanto Moisés fracassou. Um lugar onde o povo deveria confiar em Deus, aprender a confiar em Deus e a se submeter ao seu reino. Mas eles preferiram contender com Deus e tentar a Deus. Por quê? Por causa de comida e bebida. Por causa da sua subsistência, da sua sobrevivência. O Senhor libertou eles e falou: eu quero trazer vocês de volta para o meu jardim. Eu quero colocar vocês de volta no lugar onde eu vou governar sobre vocês. Eu não quero que vocês vivam debaixo de maldição. Eu vou pronunciar bênção sobre vocês, para que vocês vivam debaixo da minha influência. Então ouçam minha voz e obedeçam. Ouçam minha voz e obedeçam. Mas ao invés de acreditar nisso, o povo de Israel continuou vivendo da mesma forma que viviam no Egito, escravizados para a sua própria sobrevivência. E assim caminha a humanidade até hoje, escravizada para a sua própria sobrevivência, vivendo como escrava do dinheiro, como escrava dos prazeres, como escrava das suas próprias vontades, e alguns escravos das suas próprias boas obras. Tentando justificar a si mesmo, tentando ainda agradar a Deus e ser um bom religioso. Não dá. Ele providenciou um caminho para que a gente viva a sua vontade, e o caminho era simples: saiam debaixo da influência do Egito, venham para o deserto, deixa eu mudar a cultura de vocês por dentro. Vocês não vão se preocupar com nada. No reino de Deus há provisão para todos. Ou como Yeshua dizia: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber. Não são as aves do céu, elas trabalham, elas não têm alimento. Oh, homens de pequena fé, vocês acham que eu não vou dar alimento para vocês? Vocês estão no meu reino, eu sou o rei de vocês. Você acha que eu não vou cuidar dos meus súditos? Eu vou. Mas pare de tentar fazer por você mesmo. Pare de ser Caim e tentar ficar lavrando a terra e apresentar os seus frutos para mim como sacrifício. Eu não recebo eles. Olhe para o céu, ouça o céu e faça a minha vontade. Volte à sua vocação. Volte à sua vocação. Volte àquilo que você nasceu para viver. Saia da influência desse mundo. Saia da influência de principados. Saia da influência de potestades. Saia da influência de dominadores desse mundo. Saia da influência da mídia. Saia da influência da ciência caída desse mundo. Saia da influência do capitalismo. Saia dessa influência. Eu vos envio o meu libertador. O nome dele é Yeshua, porque ele libertará vocês. Ele vai tirar vocês do Egito finalmente. Ele vai tirar vocês debaixo dessa influência. Vocês não vão mais ficar peregrinando no deserto falando: cadê o pão? Cadê a água? Cadê o pão? Cadê a água? Cadê o pão? Cadê a água? O pão cai do céu no deserto, criatura. A água sai da rocha no deserto, criatura. Confia no Senhor e não tenta Ele. Não contende com Deus. Não tenta fazer pela força do seu braço. Pare de confiar em si mesmo e se renda à graça de Jesus. Se renda ao seu senhorio e diga assim: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero me deliciar da árvore da vida. Eu quero me alimentar de Ti. Para onde o Senhor quer que eu vá, eu vou. Eu me sujeito. Eu quero o Teu governo, o Teu senhorio. Aí sim, hoje entrou salvação nessa casa. Porque a salvação está no reino. Se você não está debaixo do seu senhorio, você não está salvo. Estou dizendo, você vai para o céu, para o inferno, se liberta dessa teologia. Eu estou falando que você não está salvo. Você não entra no reino. Você não acessa essa realidade. Você não vive o que o Senhor tem para você. É isso que ele está dizendo, e esse é o convite do Evangelho. A boa notícia é que Yeshua veio para reinar sobre nós, e Ele veio para nos libertar dessa influência maligna, e nos trazer de volta para o seu jardim.
Porque Ele vem para julgar a terra. E um dia todas as pessoas vão ser julgadas pelas suas obras. Preste muita atenção nesse ponto. Todos uns dias vão comparecer diante dele para ser julgados segundo as suas obras. Mas, agora nós vamos para João 5, por favor. Mas, João capítulo 5. A partir do versículo 22. Vamos ler daqui em diante. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus, o Messias, Cristo ungido, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus falando, tem a vida eterna, presente, não entra em juízo, presente, mas passado, da morte para a vida, porque vai vir um juízo, todos vão ter que se comparecer diante dele. Então aqueles que acreditam que são meio que revoltados com Deus, é porque eu também me revoltaria com esse evangelho barato às vezes que os crentes pregam. É muito difícil você acreditar que Deus é justo, porque não vai ter julgamento, ou é um julgamento de fachada, não sei como é que funciona o julgamento na teologia de muitos. Vai ter julgamento por obras. O problema é que você não vai querer estar nesse julgamento. Quem aqui pode confiar nas suas obras? Quem aqui vai querer comparecer diante de um Deus santo e justo para ser julgado segundo as suas obras? Mas aquele que crê na palavra de Jesus não entra em juízo. Ele passou da morte para a vida. Ele pula o juízo. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Existem duas ressurreições. Uma é a ressurreição da vida. A outra é a ressurreição do juízo. Não da morte, do juízo. Aquela que você vê em Mateus 25, da separação das ovelhas e dos bodes, que as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras. Mas qual é a vantagem de receber o Evangelho do Senhor? Muitas. Dentre elas, a principal de todas. Você ganha uma... Como é que fala? Imunidade. Você ganha imunidade. Você não vai para o juízo. Por quê? Lembra da primeira coisa que eu li lá em Pedro? A nossa fé, a nossa confiança é na justiça de Deus, feita por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Ele morreu na cruz, o que Ele fez na cruz, gente? Ele estava pagando pelos teus erros. Todos os que confiarem nessa obra não vão precisar comparecer em juízo, porque lá no livro da vida do Senhor tem um nada consta. Na hora que a 7ª trombeta soar, se teu corpo tiver voltado para a terra, porque você não morre mais, você tem a vida eterna. Se o teu corpo tiver voltado, já passou da morte para a vida, lembra? Passou, não vai passar, já passou da morte para a vida. O corpo até volta ao pó, mas o espírito vai para Deus. Quando a 7ª trombeta tocar, se o teu corpo tiver voltado para o pó, você vai ressuscitar para reinar. E nós que estaremos vivos? A lua de sangue está aí, né? Vai que não demora, né?
Nós estamos nessa expectativa aí. Não vai dar para ver a lua, né, gente? Que tristeza, né? Um monte de crente decepcionado em Itajaí. Eu estava com o irmão Boleário, o Cacá, ele foi ministrar aqui. Os caras compraram a passagem dele para hoje à noite. Ele estava assim, quem foi que comprou a passagem para hoje à noite? Eu vou dar um beijo nesse cara. Eu vou ver a lua lá do céu e vou bater a foto e mandar para vocês. Eu estava quase comprando uma passagem aérea só para eu ver a lua. Amém. Essa é uma lua. O que essa lua significa? O tempo dirá. Tem crente já preparando as malas, ele achando que... Não, vai com calma, querido, vai com calma. Ela é um sinal, com certeza. Sinal de quê? O tempo dirá. Prepara para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas uma coisa é certa. A hora está chegando. Que hora? A hora do juízo. Ele vem para julgar a terra. Julgará os povos com retidão, segundo a sua justiça. Ele vai julgar segundo a sua justiça. Então, a mensagem do reino é a única que pode te salvar. Se você recebe Ele como Senhor, se você entende o Kyrios Cristo, que Ele é o seu Senhor, se você entende que Ele é um Messias, se você compreendeu a profecia, se você entende que Ele é o ungido prometido lá no Éden, que o Senhor separou Abraão por causa dele e falou, bendita será a tua descendência, ele é a descendência prometida, que quando Deus falou para Davi, falou assim, no teu filho vai se aceitar no trono e o seu trono não terá fim, ele não estava falando de Salomão, ele estava falando do filho de Davi, aquele lá de Nazaré. E que quando você lê em Mateus 1, que depois de toda essa genealogia, nasceu em Israel um homem chamado Yeshua, cuja semente foi plantada na mulher pelo próprio Deus, porque ele é filho de Deus, o seu Logos, o seu verbo de vida, que estava com ele antes da fundação do mundo, que sempre existiu, mas que veio ao mundo, e se fez carne, se tornou homem, humano como eu e você, para tomar o governo, para pisar na cabeça da serpente, e colocar a ordem nessa bagunça, e dizer a partir de hoje eu reino, e Ele já reina hoje sobre aqueles que se sujeitam ao seu reino. Essa é a nossa vocação e a nossa eleição, mas um dia Ele reinará sobre toda a terra, e aí, querendo ou não querendo, aceitando Jesus ou não aceitando Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é quem? O Salvador? Não, que Ele é o Senhor. Aí ninguém mais vai achar que nós somos loucos. Só que não vai adiantar, porque na hora que vê, a conversão não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Aí vai todo mundo aceitar Jesus, vai viver 1000 anos de paz na terra. Sabe o que vai acontecer no final desses 1000 anos? Vai soltar o diabo e vai todo mundo se voltar contra ele de novo. Sabe por quê? Porque conversão não é de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se hoje você o recebe, se hoje você o ama, se hoje você se sujeita ao seu governo, se hoje você se prostra e o adora, se você se prostra e beija o filho, se hoje você se sujeita ao seu senhorio e fala assim, eu quero de volta a minha vocação e a minha eleição, eu não vou mais andar segundo o curso deste mundo, eu não vou ficar no deserto murmurando que não tem pão e não tem água, eu não vou tentar o Senhor, eu não vou contender com o Senhor, eu vou deixar que Ele mate a minha carne, e que Ele me dê uma nova vida, uma nova cultura, e eu vou reinar, eu vou atravessar esse Jordão, eu vou passar esse Jordão, e eu vou reinar nessa terra, porque tem muitas áreas nessa sociedade que precisa ver um filho de Deus se manifestando, não um crente evangélico. Porque o mundo não aguarda a manifestação dos evangélicos, aguarda a manifestação dos filhos, filhos maduros que refletem a imagem do Pai. Filho criança não reflete, não tem diferença nenhuma de escravo. Então se for meninice não adianta ir para arte, não adianta ir para política, não adianta ir para lugar nenhum se você é menino, só vai dar mau testemunho. Agora nós não somos chamados para viver como meninos eternamente. O Senhor é nosso Pai, Ele não nos infantiliza, Ele nos emancipa. Você cai, machuca, Ele levanta e fala, levanta filho, vai em frente, para que você e eu sejamos filhos maduros de nosso Deus e Pai, e venhamos manifestar nessa terra o Evangelho do Reino de Deus, o mesmo que nos recebeu
e nos salvou, manifestar a todos. Amém? Eu queria que você pegasse essa palavra e guardasse no seu coração, que ruminasse ela, que meditasse nela, porque deixa eu te dizer uma coisa, talvez vai colocar algumas pessoas em crise, e isso é parte da minha chamada. Não é salvo quem aceita Jesus, meu querido. Não é salvo quem aceita Jesus. É salvo quem se sujeita ao seu senhorio. Vai adiantar você mudar de religião, não. Vai adiantar você mudar de reino. Sair do império das trevas e se sujeitar a Ele. E hoje o Senhor te oferece libertação se você ainda não a tem. Ele te oferece libertação. Ele quer te libertar da influência desse mundo. Ele quer te libertar de você mesmo. Ele quer te libertar do governo do dinheiro. A Bíblia fala que tem 2 senhores na terra. Um é Jesus, o outro é o dinheiro. Ele quer te libertar da influência do dinheiro. Ele quer te libertar da influência da sua carne caída. Ele quer te libertar da influência da Rede Globo e da Rede Record também. Ele quer te influenciar da influência da mídia caída, da ciência caída, do seu diploma da universidade. Ele quer te influenciar. Ele quer que você encontre sua vocação. Pare de trabalhar como Caim e ainda tentando impressionar Deus trazendo dízimo e oferta. Não vai impressionar. Ele quer ver o teu serviço no reino. Ele não é comprado por ninguém. Dízimo não compra Deus, oferta não compra Deus. Ou você é comprado por Ele, ou você não está nele, ou Ele não quer nada com você. Mas para aqueles que o receberem, assim esse, o seu sangue, Ele comprou, digno ao Cordeiro, de receber glória, honra, força e poder, porque com o seu sangue nós fomos comprados, e para o nosso Deus, Ele nos constituiu reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A boa notícia é que Ele é um bom rei, Ele é um bom Senhor. Não há igual. Ele é o Pai. Ele é o Papai. E é esse o espírito que Ele libera para nós. Não um espírito de escravidão para a gente viver de novo atemorizado, querendo agradar, igual os pagãos, querendo aplacar a ira do Deus, para Ele poder não mandar um terremoto, não mandar enchente, não mandar isso, não mandar aquilo, não mandar o devorador. Não, deixa de ser pagão. Ele nos chama para ser filhos, e como filhos, herdeiros, posicionados na sua presença, com um espírito de adoção, que só nos faz aproximar dEle, dar uma aconchegada no seu peito, e falar: papai, papai. E se nós que somos pais, e somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará o Espírito Santo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e nenhuma das questões básicas de comer, beber e vestir vai te faltar. Ele não prometeu riqueza, Ele prometeu o básico. Agora, se o básico não tiver o bastante, gente, o deserto é um lugar maravilhoso. As pessoas têm o básico, mas a roupa não envelhece, o calçado não desgasta, a comida cai do céu, ele não passa calor, ele não passa frio. Tem o básico. Sabe o que isso significa? Sabe qual que é a palavra para isso? Uma palavra que talvez você tenha ouvido: Shalom. É mais do que paz, é plenitude, é um contentamento, é uma total realização e satisfação interior, que você não precisa buscar mais nada no mundo. Você não vai mais cobiçar com os seus olhos, nem com a sua carne, nem buscar pela sua soberba, porque você é satisfeito, você é pleno por dentro. Para quê? O mundo, você não ama o mundo, nem o que há no mundo. Você ama o Pai. Porque se alguém ama o mundo ou o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você ama o Pai, ou você ama o mundo, ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. O povo de Israel não saiu debaixo da influência de Faraó. O que aconteceu? Passaram por deserto, murmuraram, tentaram a Deus, contenderam com Deus. E quando eles entraram em Canaã, sabe o que eles fizeram? Se prostraram a Baal, aos Astarotes, a Mamon, a todos os deuses da terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel. Se esbanjaram dos prazeres daquela terra, mas não receberam o Senhor como rei. Como dizia o livro de Juízes, eles achavam que não tinha rei, cada um fazia sua própria vontade. Se rebelaram, rejeitaram o Senhor.
Mas glória a Deus por Davi, um homem segundo o coração de Deus, que lá no deserto, cuidando das ovelhinhas do seu pai, rejeitado, abandonado, no meio da noite fria, entrando na frente de leão, poder salvar a ovelha. Por quê? Porque amava a Deus, contemplava a criação, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele adorava, ele amava a Deus sobre todas as coisas, ele entendia o seu chamado de cuidar da terra, cultivar a terra. Ele falou: esse é o meu rei, esse aí é o meu reizinho, eu quero esse cara. E hoje nós temos a Cristo. Então, se você tem alguma questão com relação ao fato de alguns pastores desse ministério estarem hoje em Israel, ou aceita que nós viemos de Israel, ou vai para o budismo, para o shintoísmo, você está na religião errada, velho. Nós viemos de Israel. Se você não gosta de Israel, vai converter seu coração, porque antissemitismo é o mal desse mundo. O mundo faz guerra contra Israel desde o início e vai fazer até o final. A grande guerra final vai ser contra Israel. Então olha lá, você não sabe que se lado você vai estar dessa guerra se você não ama Israel. O fim dos tempos do mundo vai ser dividido entre os que amam Israel e os que odeiam Israel. Não vai ter meio termo, não. Porque se você odeia Israel, você odeia o propósito de Deus, o plano de Deus. Você odeia Jesus, cara. Ele é Yeshua. Judeu, veio de lá. Ele não era, ele é, porque ele está vivo, ele ressuscitou, ele não mudou não. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E ele vai vir. O povo de Israel desviou, se revoltou. Falou assim: alguns, cara, se nós estamos aqui hoje é por causa de judeus. Ou já esqueceu que os apóstolos eram tudo judeu? A primeira igreja era todos de judeus. Nós estamos aqui por causa deles. Só que a igreja se desviou, perseguiu Israel, matou o judeu, a história da igreja inteira. Se você estudar, você vai ver. Então vamos corrigir nosso coração. Nós precisamos estar ligados à raiz e entender que o evangelho não é da religião cristã. Nós não temos nossa origem em Roma, nem em Wittenberg na Alemanha, sei lá, na Genebra na Suíça, sei lá de onde é que você acha que é, se calvinista, luterano, batista. A nossa origem é aqui, ó, nas Sagradas Escrituras hebraicas, do povo de Israel. E nós estamos no propósito de Deus de ter um reino na terra, e Ele vai reinar sobre todas as nações. Imagina de onde? De Jerusalém, querido. Então, entenda isso. É o que está escrito. Precisamos nos posicionar. E quem quiser receber o Messias, o ungido de Deus, como seu rei e seu Senhor, vai tê-lo como Salvador. Quem não quiser, se prepara para comparecer diante dele no juízo, sem advogado, porque ele é o advogado. Aí tomara que suas obras sejam muito boas. Eu não gostaria de estar na tua pele, e não estarei, graças a Cristo. A minha confiança está na justiça de Deus, não na minha própria, na vocação e na eleição, e vou viver a minha vida para confirmá-la, da forma como Pedro falou. Amém? Fica de pé no seu lugar. O apelo de hoje é diferente, é um reposicionamento no seu interior. Eu não quero saber se você quer ser salvo da droga, se você quer ser salvo do marido que bebe, da doença que está na sua casa, da desgraça que está passando na sua vida, da sua crise financeira. Eu quero saber se você quer ser salvo de si mesmo. Eu quero saber se você quer ser salvo deste mundo. Eu quero saber se você quer ser salvo da influência deste mundo. Porque todos que se aproximam de Deus em avareza vão viver adorando o dinheiro o resto da sua vida e achando que estão adorando a Deus. Por isso tem muita corrupção no evangelho. Por causa desses que aceitaram Jesus por causa do dinheiro que Ele poderia dar. Não, querido, Deus é Pai, Ele é bom, Ele vai cuidar de você. Ele é bom quando dá, Ele é bom quando tira, Ele é sempre bom. Mas nunca vi um justo mendigar o pão. É o que a palavra de Deus diz. Não tem. Ninguém cuida de nós como Ele. Ninguém ganha de Deus, não dá. Não precisa ficar barganhando. Ele sempre vai ganhar de você. Ele é bom em todo o tempo, e Ele quer nos unir no seu propósito, para que seu reino venha. Sim, Ele cura. Ele cura. E se você crer nisso, se você crer em se posicionar nesse momento, enquanto eu estou falando, sem precisar ninguém pôr as mãos, você vai ser curado.
Porque a graça de Deus está aqui para salvar, para curar, para libertar. Essa é a graça libertadora, a graça que vem por meio do evangelho do reino. Sim, Ele não quer mal para você, pode ficar tranquilo, Ele é bom, o caráter dele é benigno, o amor dele é benigno, tá? Ele não é maligno, Ele é benigno. Mas muitas vezes a bondade dele vai contrariar o seu conceito de bondade, e você precisa estar pronto para ser totalmente dele e amar ele sobre todas as coisas, porque às vezes ele vai te pedir tudo. Então se você amar qualquer coisa mais que a ele, você já está no sal, vai ficar igual aquele jovem rico que voltou para trás triste, porque o Senhor falou: vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí, se você é outro desses se você amar mais o dinheiro, tá lascado. Então a minha oração nessa noite é para que você se reposicione por dentro. E eu falo a todos nessa casa, os que já são filhos e os que ainda não se entendem como filhos, a graça de Deus está aqui para te libertar da condição de escravo. Ninguém mais precisa viver como escravo nessa terra. Ninguém mais precisa viver como escravo deste mundo. Ninguém mais precisa viver como escravo da opressão, nem da doença, nem da miséria, nem da avareza, nem do egoísmo. Ninguém mais precisa viver debaixo da ditadura da estética, da ditadura do resultado. Ninguém mais precisa viver debaixo da maldição da terra, do trabalho para sua sobrevivência. Em nome de Jesus, receba a liberdade dos filhos para viver a sua vocação. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Você vai fazer isso com graça e com alegria e com arte, dando dinheiro ou não dando dinheiro, porque você não serve o dinheiro, você serve a Cristo. Seja livre da frustração profissional, seja livre da frustração vocacional. O Senhor quer libertar homens e mulheres dessa casa da sua frustração vocacional. Pessoas que sentem que desperdiçaram a sua vida, desperdiçaram anos numa faculdade que não era para ele fazer, desperdiçaram anos trabalhando em coisa que não era para ele fazer. E isso está incluído até mesmo ser pastor evangélico, tá? Porque toda escolha que é tomada tendo por base a árvore do conhecimento do bem e do mal é iniquidade. Toda escolha que é tomada tendo por base, quando você decide o que é certo e o que é errado para você, é iniquidade, é pecado. Você só não peca quando você acerta o alvo, e você só acerta o alvo quando você faz aquilo que você nasceu para fazer. Seja ser um comerciante, seja ser um médico, seja ser um dentista, seja ser professor, seja ser político, policial, seja ser o que for, até pastor. Recebe liberdade, levanta suas mãos, entregue a Ele como sacrifício da tarde. Entregue-se a Ele como sacrifício da tarde. Fala: eu recebo liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. O Espírito de Deus está nessa casa para te trazer a liberdade dos filhos. E se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Você vai sair debaixo de uma influência demoníaca. Você vai sair debaixo de uma influência de principados, potestades, dominadores. E você vai viver na liberdade da glória dos filhos, aguardando a salvação que está por vir. Não mais com medo da morte, não mais com medo da prestação de contas, porque você está salvo pela graça, mediante a confiança. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie diante dele. Recebemos a tua justiça, Senhor. Recebemos a liberdade que vem de ti. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Batiza essa casa, Senhor. Batiza-nos nessa casa, Senhor. Batiza-nos. Vem, mergulha-nos nessa realidade espiritual chamada igreja, chamada reino de Deus. Estás no céu. O
Deus.